Este aeroporto parece pertencer a todos, como uma estrada ou um hospital, algo construído com o esforço coletivo, algo público, mas não é. O aeroporto de Gatwick pertence a BlackRock, não ao governo britânico nem a qualquer autoridade pública. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. A empresa que está silenciosamente dentro do seu fundo de pensão neste exato momento, acompanhando os mercados e cobrando quase nada. Essa empresa possui quase metade do segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido. E Gatwick é só o começo. Em 18 meses, BlackRock gastou 28 bilhões de dólares. Não em ações, não em fundos, não nas empresas que operam essas coisas. Nas próprias coisas, os aeroportos, os oleodutos, os portos, os data centers, os sistemas físicos dos quais o mundo realmente depende. Todo ano, desde 2012, o CEO da BlackRock, Larry Fink, publica uma carta para os investidores. Em 2025, gestores de fundos de pensão, fundos soberanos e bancos centrais analisavam essas cartas no dia do lançamento. Cada palavra indicava para onde os 14 trilhões de dólares em ativos poderiam ir em seguida. A carta de 2025 continha uma frase que a maioria dos leitores tratou como linguagem corporativa e ignorou. Olhando com atenção, era a coisa mais honesta que Fink havia dito em público em anos. Não somos mais assim. O maior gestor de ativos do mundo acabou de te dizer que se tornou algo diferente. Depois veio o Canal do Panamá, uma oferta de 23 bilhões de dólares para comprar os portos dos dois lados da via navegável mais importante do mundo, usando suas economias de aposentadoria para isso. Com o apoio do presidente dos Estados Unidos, esse acordo ainda está pendente até o momento desta gravação. Para entender por que Larry Fink gastou 28 bilhões de dólares americanos reinventando a BlackRock, é preciso saber o que fez valer a pena reinventar a BlackRock. O que significa voltar para 1988 uma sala, 8 pessoas. Uma ideia tão simples que Wall Street riu deles até que ela tornou todos eles irrelevantes. Para entender os 28 bilhões de dólares, é preciso antes compreender os 100 milhões de dólares. Os 100 milhões de dólares que Larry Fink perdeu em um único trimestre e por que perdê-los foi a melhor coisa que já aconteceu com ele. No segundo trimestre de 1986, a mesa de operações de Larry Fink perdeu 100 milhões de dólares em apenas um trimestre. Isso importa porque afeta sua conta do supermercado, seus custos de energia, sua passagem aérea. Quando o mesmo investidor possui todos os concorrentes de um setor ao mesmo tempo, a pressão para competir em preço desaparece e o consumidor paga a diferença. Ele disse mais tarde. Um perfil da Vanity Fair publicado anos depois chamou isso de um dos fracassos mais espetaculares já registrados em Wall Street. Em 2 anos, ele havia deixado o First Boston, não de forma voluntária. A maioria das pessoas que perde 100 milhões de dólares em Wall Street nunca se recupera. Fink conseguiu, mas isso o mudou completamente. Se eu não entendia por que estava ganhando dinheiro e não entendia por que estava perdendo, então eu realmente não entendia o risco que estava correndo. Sobre sorte confundida com habilidade. Ele queria criar uma empresa onde a gestão de risco fosse mais que uma obrigação de conformidade. Era a base de tudo. Uma sala, 8 pessoas, Park Avenue. Em poucos meses, lucrativo. No final de 1989, 2,7 bilhões de dólares em ativos. Fundos de pensão compravam carteiras complexas de títulos compradas de bancos, cujos riscos internos esses bancos não conseguiam explicar. Fink conseguia. Em um setor construído sobre a opacidade, isso era radical. A tecnologia que Fink desenvolveu se tornou a Eleden. Em 2026, a Eleden processa análises de risco para 21 trilhões de dólares em ativos. Concorrentes usam, bancos centrais usam. Durante a crise financeira de 2008, o Federal Reserve chamou a BlackRock para avaliar os títulos hipotecários tóxicos. Tudo isso remonta a um trimestre ruim em 1986. Em 1992, a empresa já era BlackRock. Então veio o momento que a definiu para sempre. Fink queria dar participação acionária aos novos contratados. Seu sócio Schwartzman disse não. A divergência era irreconciliável. Schwartzman vendeu a BlackRock.
Schwartzman assistiu enquanto ela se tornava a maior gestora de ativos do mundo. Mais tarde, ele chamou a venda de um erro heróico. Em 2009, o Barclays vendeu sua divisão de gestão de ativos. A BlackRock pagou 13,5 bilhões de dólares. O Barclays acreditou que vendia um negócio de gestão passiva e de baixa margem por preço de crise. Fink viu algo diferente. Escondido no acordo estava o iShares, a principal plataforma de ETF do mundo. A maioria dos gestores de fundos não supera o mercado de forma consistente. Então por que pagar para tentarem? Compre o mercado em vez disso. Cobre quase nada. Fink não comprava um negócio, mas o futuro dos investimentos a preço de crise. Em menos de um ano, a BlackRock se tornou a maior gestora de ativos do mundo, posição que mantém desde então. Em 2024, a iShares administrava 3,5 trilhões de dólares, com uma taxa média de 0,18%, o que gera 6 bilhões de dólares por ano em cima desses 3,5 trilhões de dólares. A BlackRock se tornou indispensável por ser a mais barata. Mas o modelo tinha um limite. As taxas não podiam cair mais, e enquanto isso, empresas em mercados privados cobravam 50 vezes mais. Um fundo privado de infraestrutura cobra de 1,5% a 2%, mais 20% dos lucros. Em 100 bilhões de dólares, isso equivale a 1,5 bilhão por ano antes de participação nos lucros. A diferença de taxa por dólar administrado é cerca de 50 para 1. Ele tinha tudo o que precisava, exceto os ativos. Mas Fink havia aprendido algo em 1986 que a maioria das pessoas em sua posição esquece. Ele disse aos formandos da UCLA: "Eu me acomodei, confiante demais no que eu achava que sabia. Tanto o sucesso quanto o fracasso exigem humildade." 30 anos depois, a história estava se repetindo. A corrida para o zero foi vencida, o modelo não tinha mais para onde ir. Fink olhou para essa lacuna e tomou uma decisão. Mas vencer criou um problema que ninguém previu. Em 2024, a BlackRock não possuía apenas uma parte do mercado. Ela tinha uma fatia de quase tudo nele, e isso a tornou o investidor mais poderoso do mundo e o alvo mais perigoso. Em 2024, a BlackRock era o maior acionista individual em aproximadamente 96% das empresas do S&P 500. Não era uma participação de controle, normalmente de 3 a 8%, mas não em uma empresa, em quase todas elas, simultaneamente, de forma permanente. Coca-Cola e Pepsi, Ford e General Motors, todas as principais companhias aéreas, todos os principais bancos, todos os grandes varejistas. Quando você acompanha o mercado, você possui o mercado, todo ele, tudo de uma vez só. Se a BlackRock tem 8% da Coca-Cola e da Pepsi, não lucra com disputa de preços entre elas. Ela possui ambas, margens mais altas em todos os setores, melhor para a BlackRock. Os acadêmicos chamaram isso de problema de propriedade comum. Por muito tempo, isso ficou limitado a revistas de economia. Em 27 de novembro de 2024, isso se tornou um processo federal. O processo alegou que BlackRock, Vanguard e State Street usaram sua participação conjunta em empresas de carvão para pressionar a queda da produção e elevando os preços da energia para os consumidores americanos, violando a lei federal antitrust. Em maio de 2025, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio apresentaram uma manifestação de interesse. Em agosto de 2025, um juiz federal negou o pedido de arquivamento. O caso estava em andamento. No Aspen Ideas Festival, Fink afirmou à plateia: Tenho vergonha de fazer parte dessa conversa. Depois, na mesma conversa, ele corrigiu o que falou. Eu nunca disse que estava envergonhado. Eu não estou envergonhado. Eu realmente acredito no capitalismo consciente. Ambas as declarações na mesma sala dentro de uma hora. O maior gestor de ativos da história, taxas próximas de zero. Processo federal antitrust com apoio do Departamento de Justiça. Uma década de liderança em ESG abandonada em uma única frase e depois revertida na mesma hora. A escala que tornou a BlackRock dominante a transformou em alvo. Algo precisava mudar. Em 2025, os Estados Unidos pagaram 952 bilhões de dólares em juros da dívida nacional, superando todo o orçamento de defesa. Sua carta afirmava:
Até 2030, os gastos obrigatórios do governo e o serviço da dívida vão consumir toda a receita federal, criando um déficit permanente. Um governo que gasta toda a receita em obrigações existentes, sem sobrar para aeroportos, centros de dados, redes elétricas e outros sistemas essenciais à economia moderna. A infraestrutura privada solucionou ambos os problemas de uma vez. Não há caso antitrust contra possuir aeroportos em cidades diferentes. Eles não competem entre si. E as taxas são de 1,5 a 2% mais 20% dos lucros. 50 vezes mais lucrativo por dólar. A BlackRock concluiu a aquisição da Global Infrastructure Partners, Gatwick, Sydney, Porto de Melbourne, 40 data centers, 4.000 milhas de gasoduto. A mudança tinha um nome, tinha ativos e mais 2 aquisições a caminho. Antes dessas aquisições, algo aconteceu que ninguém naquela sala de conferências poderia ter previsto. O presidente dos Estados Unidos ficou diante de uma sessão conjunta do Congresso e anunciou um acordo da BlackRock como uma questão de segurança nacional, ao vivo na televisão para todo o país. Veja como uma gestora de ativos de Nova York foi citada em discurso presidencial. Na noite de 4 de março de 2025, o presidente Trump discursou para uma sessão conjunta do Congresso. Durante o discurso, ele disse o seguinte: para reforçar ainda mais nossa segurança nacional, nossa administração irá retomar o controle do Canal do Panamá. E nós já começamos a fazer isso. Hoje mesmo, uma grande empresa americana anunciou que está comprando os 2 portos ao redor do Canal do Panamá. A grande empresa americana era a BlackRock, 22,8 bilhões de dólares, dinheiro de fundos de pensão. A poupança de aposentadoria de professores, enfermeiros e servidores públicos usada como instrumento da política externa dos Estados Unidos diante de uma sessão conjunta do Congresso. Para entender como uma gestora de ativos de Nova York foi citada em um discurso presidencial, é preciso saber o que ela fez nos 18 meses anteriores. Primeiro, Global Infrastructure Partners, 12,5 bilhões de dólares, fechado em outubro de 2024. Os aeroportos, oleodutos, data centers e portos que mostramos para você na abertura, os ativos físicos. Segundo, GPS Investment Partners, 12 bilhões de dólares, fechado em julho de 2025. 148 bilhões de dólares em crédito privado, baseados inteiramente em conceder os empréstimos que os bancos decidiram que não podiam mais conceder depois de 2008. A Jeep deixou a BlackRock possuir infraestrutura, a HPS deixou a BlackRock financiar as empresas que a estavam construindo. Terceiro, Preqin, 3,2 bilhões de dólares, fechado em março de 2025. Um banco de dados catalogando 210 mil fundos de mercados privados. Nos mercados privados, os negócios são negociados em privado e o desempenho é informado pelas próprias partes. A assimetria de informações é enorme. A Preqin é assim que você consegue enxergar através disso. Possua, financie e saiba tudo sobre isso. Em meados de 2025, a BlackRock administrava 676 bilhões de dólares em ativos alternativos. A receita de taxas dos mercados privados aumentou 62% em um único ano. A empresa que cobrava 3 centavos a cada 100 dólares, agora estava operando uma plataforma que cobrava 50 vezes esse valor. Trump assumiu o cargo com a remoção de C.K. Hutchinson como um objetivo declarado de segurança nacional. Em 4 de março, C.K. Hutchinson concordou em princípio em vender para a BlackRock e para a companhia de navegação Mediterranean por 22,8 bilhões de dólares, 41 portos em 23 países incluídos. Se concluído, o consórcio controlaria cerca de 10% do volume global de contêineres em portos. Os reguladores da China iniciaram uma revisão antitrust em poucos dias. O prazo de 2 de abril passou sem assinatura. O acordo continua pendente, preso entre 2 governos e 2 definições conflitantes sobre quem deveria controlar esses portos. Fink disse: através da nossa profunda conexão com governos ao redor do mundo, somos cada vez mais o primeiro contato para parceiros que buscam capital paciente e de longo prazo. A primeira ligação não era para uma agência governamental nem para um canal diplomático, mas para um gestor privado de ativos com 14 trilhões de dólares e as economias de aposentadoria de 35 milhões de americanos. Porque as pessoas que financiaram essas aquisições não são bilionários.
Eles são professores, enfermeiros, bombeiros. Eles não sabem que suas economias para a aposentadoria financiaram um aeroporto. Ela não sabe o que garante essa promessa. O fundo dela tem 35% dos seus ativos em mercados privados. Fundos de infraestrutura, aeroportos, oleodutos, centros de dados, gerenciados em parte pela mesma empresa. Este documentário passou 4 capítulos descrevendo. Ela não precisa saber. O que ela precisa é que o cheque chegue. O fundo precisa de um retorno anual de 7% para cumprir suas obrigações. Em 10 anos, ele registrou 7,1%. Um fundo que precisa de 7% em um cenário com títulos do Tesouro rendendo 4 a 5% enfrenta um problema. Mercados públicos sozinhos não te levam até lá. Essa meta de 7% é a diferença entre uma professora receber seu pagamento todo mês e o fundo ficar sem dinheiro antes dela. O déficit de infraestrutura é real. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis avalia a infraestrutura dos Estados Unidos a cada 4 anos desde 1998. Todos os relatórios, todas as administrações, ambos os partidos, D ou D+. 56 mil pontes estruturalmente deficientes. 2 trilhões de galões de água potável perdidos anualmente. Isso aconteceu porque a dívida era barata e as consequências do adiamento demoravam a aparecer. É a mesma infraestrutura que o capital privado melhora e também monetiza. Gatwick recebe uma reforma de 2 bilhões de dólares. Gatwick também aumenta suas taxas. O oleoduto é mantido. A conta de energia sobe. Ambas são verdadeiras, apenas 2 ângulos da mesma transação. Quando um governo não pode mais manter a propriedade da infraestrutura essencial, uma opção é o capital privado. A outra opção é a infraestrutura se deteriorar igualmente para todos. Fink escreveu: Os governos não podem depender apenas dos contribuintes para arcar com os custos exorbitantes de novas infraestruturas sem correr o risco de entrar em uma espiral de dívidas. Ele está certo. Ele também é o maior beneficiado pelo fato de os governos não conseguirem arcar com isso. 2 parágrafos, mesmo documento, mesmo autor. Um descreve o problema, o outro descreve a oportunidade de negócio. O que ninguém percebeu é que a mesma instituição que está diagnosticando essa crise também ajudou a criá-la. Leia o primeiro parágrafo. A dívida nacional cresceu a um ritmo 3 vezes maior que o do PIB desde 1989. Pagamentos de juros superam 952 bilhões de dólares. Até 2030, os gastos obrigatórios e o serviço da dívida vão consumir toda a Receita Federal. Leia o segundo parágrafo. Até 2040, a demanda global por novos investimentos em infraestrutura será de 68 trilhões de dólares. Os governos não podem financiar isso por meio de déficits. Eles vão recorrer a investidores privados. 2 parágrafos, mesmo documento, mesmo autor. No mesmo ano em que houve 28 bilhões em aquisições de infraestrutura, Fink está diagnosticando uma crise. E no parágrafo seguinte, descrevendo a oportunidade de mercado que essa crise cria para uma empresa que ele administra. Isso não é um conflito de interesses, é um modelo de negócios. A BlackRock administra 3 trilhões em renda fixa. Quando grandes instituições compram regularmente títulos do governo, isso reduz os custos de empréstimo. Mais demanda significa preços mais altos, o que significa rendimentos mais baixos. Governos que pegam dinheiro emprestado a baixo custo podem pegar mais empréstimos. E foi o que fizeram. A ponte podia esperar. O terminal podia ficar para a próxima administração. Sempre era mais barato adiar do que consertar. O dinheiro que comprou esses títulos agora está comprando os aeroportos, os dutos, os data centers. O mesmo capital previdenciário que ajudou os governos a pegar empréstimos baratos por 30 anos, agora está comprando os ativos físicos que esses governos já não podem mais se dar ao luxo de possuir. O círculo está se fechando e a BlackRock está no centro dele. Larry Fink identifica 3 problemas estruturais. Os governos não conseguem financiar infraestrutura. Os bancos não conseguem conceder certos empréstimos. Os mercados privados carecem de transparência de dados, então ele descreve o que a BlackRock acabou de fazer. Comprou a Jeep, comprou a HPS, comprou a Preqin.
Os problemas citados na carta são justamente aqueles que suas aquisições resolvem. A instituição que está diagnosticando a crise da dívida é também uma das instituições cuja gestão de títulos ajudou a viabilizar os empréstimos que a criaram. Não por algo errado, mas o efeito agregado de décadas de demanda institucional por dívida do governo com taxas quase zero foi tornar o empréstimo cada vez mais barato, e empréstimo mais barato significava mais endividamento. O dinheiro dos fundos de pensão que comprou títulos do Tesouro com taxa de 0,0% agora está sendo usado para comprar a infraestrutura que os déficits viabilizados por títulos não conseguiram construir. Com uma taxa 50 vezes maior, a BlackRock cobra pedágio nos dois lados. Fink defende que planos 401k tenham acesso aos mesmos mercados privados que os fundos de pensão acessam. A diferença de desempenho existe, mas a empresa mais bem posicionada para receber essas alocações já administra mais dinheiro de aposentadoria que qualquer outra no mundo. Se a mudança regulatória acontecer, o volume de recursos aumenta em trilhões. O diagnóstico, a solução, a expansão do mercado para a solução, tudo na mesma carta pelo mesmo homem. Isso não é uma acusação. Fink não quebrou nenhuma lei. O ciclo é a consequência natural de ser grande o suficiente para operar em ambas as pontas de uma mudança estrutural econômica simultaneamente. As pessoas no centro desse arranjo merecem entender do que fazem parte. 70 milhões de americanos têm um 401k. A maioria escolhe seus fundos a partir de um menu fornecido pelo empregador. Nenhum deles foi informado sobre o que havia dentro. A maioria escolheu seus fundos a partir de um menu fornecido pelo empregador, sem orientação sobre as taxas, porque as taxas são divulgadas em documentos que a maioria das pessoas nunca lê. Ele não sabe que, em algum lugar dentro das alocações de seus fundos, há uma parte do aeroporto de Gatwick, uma fatia dos data centers que alimentam metade da internet, uma fração dos oleodutos que transportam gás pela Louisiana. Ele escolheu um fundo de um menu. Ele não escolheu nada disso. Isso veio junto com o fundo, junto com as taxas. Um portfólio de $100 mil a 7% ao ano durante 30 anos, com taxas de 0,03%, $730 mil. Mesmo portfólio, mesmo retorno, mesmos 30 anos com uma taxa de 1,5%, $506 mil. Uma diferença de $224 mil só pela taxa de administração. O homem na mesa da cozinha paga o valor mais baixo atualmente. O que ele não sabe é que está indo rumo ao valor mais alto. A diferença anual de 0,5% entre planos de pensão e 401k é real. Ao longo de 40 anos, isso representa 15% a mais na aposentadoria. Se os retornos justificarem as taxas, o poupador sai ganhando. Esse é o argumento que Fink está apresentando, e pode estar correto. Quem está sentado à mesa da cozinha não tem as informações e a experiência para avaliar essa afirmação da mesma forma que um fundo de pensão com 100 analistas pode. E o que acontece quando a instituição que administra sua poupança para a aposentadoria é a mesma que possui a infraestrutura que suas taxas estão financiando? O 401k vai para um fundo. Parte dele vai para a infraestrutura privada, aeroportos, oleodutos, centros de dados, redes de energia elétrica. Esses ativos geram receita cobrando taxas dos usuários. O aeroporto cobra taxas de pouso, que as companhias aéreas repassam ao preço das passagens. O gasoduto cobra taxas de transmissão. As empresas de energia repassam isso para as contas de gás. O centro de dados cobra taxas de hospedagem. Empresas de internet repassam isso às contas de banda larga. Ele paga todas as 4 todo mês só por viver a vida dele. Ele também é, através do seu 401k, dono de uma fração de alguns desses mesmos ativos. Ele está nos dois lados da transação ao mesmo tempo. O gestor de ativos cobra uma taxa toda vez. Isso não é um escândalo, é uma estrutura. E a taxa de administração sai da sua conta todo ano, quer o aeroporto tenha expandido no prazo ou adiado a reforma pela terceira vez consecutiva. Nada disso é escondido. As taxas são divulgadas, as alocações são divulgadas, as cartas de Fink são públicas, o processo antitrust consta no registro público. O arranjo é transparente no sentido técnico, o que ele não é legível. Você não consegue conectar o 401k do homem à taxa de pouso do aeroporto e à conta de banda larga a partir de nenhum documento isolado.
Isso exige este documentário ou milhares de páginas de divulgações de fundos, documentos protocolados na SEC e relatórios de pensão. A maioria das pessoas não fará isso e confiará que o sistema de aposentadoria está agindo em seu interesse. Eles podem estar certos, mas confiança não é o mesmo que consentimento informado. E a decisão sobre expandir ou não um sistema que cobra taxas em ambos os extremos da vida financeira de uma pessoa comum não está sendo tomada pelas pessoas comuns que estão no centro disso. Ela está sendo tomada em cartas anuais, em períodos de consulta pública regulatória, em conversas entre o maior gestor de ativos do mundo e o governo, que avalia se deve mudar as regras. O homem sentado à mesa da cozinha não está nessas conversas. Os interesses dele podem ou não ser representados nas conclusões deles. Uma mulher, um aeroporto, um proprietário sobre o qual ninguém a avisou. O que descrevemos é um sistema que não foi projetado por ninguém. Ele foi se acumulando. E a pergunta que permanece é a mais importante que este documentário já fez. Não quem o construiu, mas se alguém será questionado sobre o que pensa dele. Ela ainda está aqui. Ainda na sala de embarque, ainda sem saber que o prédio em que ela está sentada pertence a Global Infrastructure Partners, que por sua vez pertence a BlackRock. Ela mesma administra as economias de aposentadoria de 35 milhões de americanos. Ela é o primeiro nome a que um presidente recorre quando tenta conduzir a política externa com capital privado. Ela não foi convidada a participar de nenhuma decisão que este documentário descreveu. Nem a aquisição, nem a estrutura de taxas, nem o lobby do 401k, nem o caso antitrust, nem o acordo do Canal do Panamá, nem o ciclo entre a gestão de títulos do governo e a propriedade de infraestrutura. Ela esteve presente em tudo isso, como usuária do aeroporto, como beneficiária, dentro do seu fundo de pensão, desse investimento em infraestrutura, como pagadora das taxas embutidas em ambos, mas não como participante de nenhuma das decisões. Em março de 2026, a BlackRock convocou uma cúpula em Washington. Parlamentares compareceram, autoridades do governo compareceram. Os Estados Unidos precisam de 10 trilhões em investimentos em infraestrutura até 2033. O déficit não está diminuindo, está aumentando. BlackRock foi o articulador. BlackRock era a solução proposta. Fink havia escrito na semana anterior: até 2040, a demanda global por novos investimentos em infraestrutura é de 68 trilhões de dólares. Ele chamou isso de uma oportunidade tão vasta que era até difícil de compreender. Ele está certo. Também é uma responsabilidade pela qual é quase impossível responsabilizar alguém. As duas coisas são verdadeiras. Aeroportos são renovados e data centers entram em operação porque alguém tem um motivo financeiro para isso. O hospital rural, que atende 12 mil pessoas com prejuízo, não gera o retorno que um fundo privado exige. O sistema de água da pequena cidade, esperando por uma verba federal. A ponte usada por 2 mil pessoas sobre um rio que transborda uma vez a cada década. O mercado de 68 trilhões que a BlackRock está se posicionando para atender é a parte lucrativa desses 68 trilhões. A infraestrutura não lucrativa segue sob responsabilidade dos governos, que até 2030 terão gasto toda a receita federal. Ambas as lacunas são reais. O capital privado preenche uma. Ninguém está atualmente posicionado para preencher a outra. A lacuna de responsabilidade não é uma diferença entre bons e maus atores. Os administradores fiduciários dos fundos de pensão estão fazendo o seu trabalho. Os gestores de ativos estão fazendo o deles. Os reguladores estão dentro de seus próprios marcos regulatórios. Todos estão agindo de forma racional dentro dos incentivos que enfrentam. A lacuna é estrutural. Entre as instituições que tomam decisões sobre infraestrutura essencial e as pessoas cujas vidas essas decisões afetam. Quando um governo é dono de um aeroporto, existe um mecanismo, ainda que imperfeito, pelo qual o público pode influenciar sua operação. Quando um gestor de ativos privado é dono de um aeroporto, a prestação de contas é feita aos seus investidores. Seus investidores são fundos de pensão. Os fundos de pensão prestam contas aos seus fiduciários, e os fiduciários aos seus beneficiários. Os beneficiários são os professores e enfermeiros cujas economias estão no fundo. Essa cadeia é real. Ela também tem 6 etapas.
E em nenhum ponto dessa cadeia existe um mecanismo para que a pessoa comum que usa o aeroporto possa fazer uma pergunta e receber uma resposta. Em sua carta de 2025, Fink escreveu: O capitalismo funcionou, mas só para poucas pessoas. Ele está certo. A revolução dos ETFs democratizou os investimentos. Americanos comuns puderam possuir uma parte do S&P 500 inteiro por 3 centavos a cada $100. Isso é uma conquista genuína. A próxima fase do capitalismo, que Fink está construindo, segue outro caminho. Infraestrutura privada não está disponível em bolsas públicas e transparentes. Ela está disponível para instituições. Em determinado momento, taxas de 5% e 20% de participação nos lucros em veículos que exigem milhões como valor mínimo e bloqueiam o capital por uma década. A proposta de abrir os 401k para mercados privados ampliaria o acesso ao investidor comum, mas sob condições definidas pelas instituições que já controlam os ativos, com taxas que essas instituições cobram em veículos que essas instituições criaram. Se isso democratiza o benefício ou apenas democratiza a exposição às taxas, será determinado por regras escritas em consultas públicas, nos quais a maioria dos americanos comuns nunca participa. O capitalismo funcionou, só que para poucas pessoas. O novo jogo é uma proposta para ampliar o alcance do capitalismo. A questão é, quem define os termos dessa ampliação? Ela ainda está lá. Sua filha parou de arrastar a mala. Elas estão esperando o anúncio do portão. Ao redor delas, 46 milhões de passageiros passam por este aeroporto todos os anos, através dos terminais, que uma empresa que administra as economias delas para a aposentadoria ajudou a financiar em rotas cujas taxas de pouso contribuem para os rendimentos. Eles vão depender disso quando pararem de trabalhar. Ela não sabe disso. Ela está pensando no voo dela. Ninguém perguntou a ela o que achava desse arranjo. Esse é o novo jogo.